Agora nós vamos entrar num assunto muito importante que é sobre a raiz. Nós estamos começando hoje a corrente dos 7 domingos para cortar o mal pela raiz. Nós temos falado que todo problema tem uma raiz. Não há problema órfão. O problema tem uma raiz. O problema que você está passando agora, seja qual for, tem uma raiz. Então, nesses 7 domingos, você vai aprender a descobrir a raiz. O que é a raiz do seu problema? Vai ter forças para cortá-la e também lançar novas raízes, boas. Hoje eu queria falar com você sobre o primeiro passo para você descobrir a raiz do seu problema. Como que a gente descobre a raiz do problema? Quando a gente fala da raiz, nós estamos apelando para a inteligência e a lógica, associada à fé. Você ouve falar muito na igreja sobre a fé inteligente, a fé e a inteligência. Por quê? Porque se você usa somente a fé, se você é uma pessoa cheia de fé, e fé, tudo é fé, não, porque vai acontecer, eu creio, e está amarrado, e você usa muito a sua fé, mas não muito a sua inteligência, então a tendência é que você vai se tornar um fanático, e mesmo assim não vai ver resultado de tudo que você quer. Porque se somente a fé funcionasse, então os seus problemas já estariam todos resolvidos, porque não falta oração. Você não faltou oração, você fazer orações. Por outro lado, a inteligência tampouco sozinha pode ajudar você. Porque a inteligência humana é limitada. O ser humano tem feito muitos avanços na ciência, na tecnologia, e muitos problemas que há 50, 100 anos atrás eram impossíveis de solucionar, hoje já são solucionados. Como na medicina, enfim. Muitos problemas foram solucionados pelo desenvolvimento da inteligência humana. Só que, ainda assim, a inteligência é limitada. A inteligência humana não pode ainda curar o câncer, não pode nem curar uma gripe. É ou não é verdade? Não tem cura para gripe. Quando você pega uma gripe, você tem que passar os 3, 4 dias, uma semana, o que for, até que aquele vírus passe pelo seu corpo e acabe. Não tem cura para a gripe, apesar de ser uma coisa tão simples. Então, a inteligência somente não é o suficiente. Se você só usar a cabeça, a inteligência e deixar a fé de lado, você vai se tornar um ateu frio e calculista. E vai perder os benefícios que só a fé pode trazer. Então é claro que a fé e a inteligência, elas complementam uma a outra, não são incompatíveis e nem inimigas. A fé não é inimiga da inteligência, nem a inteligência da fé, elas têm que andar juntas. E para descobrir a raiz do problema, você tem que usar a sua inteligência e a sua fé. Amém? É a inteligência que nos faz entender o quê? Quando aquela árvore que a gente mostrou para você, quando você olha para aquela árvore, é a sua inteligência que te diz alguma coisa está errada com a raiz. Então a inteligência força você a buscar a raiz do problema. Então você tem que pensar. É fácil você só dizer, é o diabo. Foi o diabo. Sim, não quero dizer que o diabo não é responsável de muitos males. Mas, mesmo quando o diabo está por trás do problema, ele encontrou uma maneira de entrar. Sim ou não? Para o diabo entrar, ele tem que ter uma causa, ele tem que ter uma entrada. Diz lá em Provérbios, inclusive, que a maldição sem causa não funciona. Quer dizer, o diabo, ainda que tenha recebido trabalho de bruxaria, ele só pode entrar na vida da pessoa que foi para quem ele foi mandado, se tem uma causa. Se tem ali uma raiz por onde ele pode entrar. Então, sim, o diabo ele atua e faz muitas
desgraças nas vidas das pessoas. Porém, meu amigo, a questão é, por onde o diabo tem entrado? Por onde aquela inveja está entrando? Então, aí que você tem que entender a raiz. Então, quando você olha o problema, é fácil você dizer, foi inveja. Foi bruxaria. A bruxaria, a inveja, foi o que você viu. Foi o que você sentiu à primeira instância. Mas teve uma razão por trás daquilo. Porque aquilo pegou em você. Então, a inteligência força você a ir buscando, a entendendo, isso não é normal. Não tem alguma coisa por trás disso daqui. Não é normal. Que eu trabalho e minha vida não vai para frente. Não é normal isso daqui. Poxa, o que está acontecendo? Qual é o erro disso daqui? Não é a economia, não é o país, não é a crise, porque outros pior que eu estão prosperando, poxa. Então, não é você achar normal a situação, mas é buscar onde está a fonte. Então, você tem que usar a cabeça. Essa corrente de cortar a raiz vai exigir de você. Você que vai ter que participar com a sua cabeça para poder encontrar a raiz. Eu não vou encontrar a raiz do seu problema para você. Se você vem na igreja esperando que o pastor, o bispo vai resolver o seu problema, você não está usando a cabeça. Então você tem que pensar. Então, primeira coisa, o primeiro passo para você descobrir a raiz do seu problema é você entender que existe uma raiz má na sua vida. Todos nós temos raízes más. Inclusive a pessoa que já é convertida, a pessoa que já está na igreja há muitos anos, tem raízes que vêm desde a sua infância. Coisas na vida que estão lá dando seus frutos, ainda que de tempo em tempo. Às vezes você tem um problema na sua vida, aí passa 6 meses, aquele problema não aparece. Depois volta. Passa 3 anos em calma. Depois de 3 anos ele volta de novo. Por quê? Porque ficou uma raizinha lá. Ficou uma raiz. E você pode ser de Deus, pode ser convertido, mas porque talvez você não usou a sua cabeça para entender que há uma raiz que está trazendo esse problema de volta, então você nunca fez nada para cortá-la. Então é por isso que você tem que abrir os seus olhos para isso. Por exemplo, você é batizado nas águas, no Espírito Santo, mas você é uma pessoa muito ciumenta. Você é ciumento da sua esposa, você é ciumenta do seu marido. Tem uma raiz disso daí. Porque um ciúme normal é compreensível. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Mas um ciúme doentio, isso é uma raiz. Há uma raiz de medo aí. Aonde está vindo essa raiz? Nós entrevistamos um rapaz essa semana no programa. Ele era pastor, é pastor, e já de pastor, ele era extremamente ciumento da esposa, da mulher. Ele chegava ao ponto de rasgar a roupa da mulher. Você não vai mais botar essa roupa. Ele tinha ciúme que a mulher botava uma roupa um pouquinho. Não era que era roupa assim, indiscreta, não. Era ele mesmo que via as coisas na cabeça dele. Ele rasgava a roupa da mulher. Você não vai sair e tal. Uma pessoa desequilibrada. Pastor. Era pastor. Então ele falou que um dia ele se deu conta que ele não estava bem. Ele foi buscar ajuda, foi ao bispo. Quero ajuda. Então o bispo o afastou do ministério para ele poder buscar ajuda. E hoje, 9 anos depois, ele entende que a raiz do problema era que ele cresceu vendo o pai traindo a mãe, o irmão traindo a esposa, a esposa do outro irmão traindo o irmão, a irmã, o marido traiu, todo mundo na família dele traiu, foi traído, ou traiu ou foi traído. Então, quando ele se casou, ele pensava a mesma coisa, a minha esposa vai me trair. Porque ele nunca viu nada diferente. Ele não tinha conceito de um casamento onde a fidelidade prevalecia.
Então, o medo de que aconteceria com ele a mesma coisa que aconteceu com os seus familiares, fazia dele um homem altamente inseguro e ciumento. Só que a raiz não era o ciúme, a raiz era a insegurança, era o medo. Ele tinha que se livrar daquela imagem que ele tinha da família e entender que a mulher dele era outra pessoa, não era a família dele. E usar a fé para determinar que o que aconteceu com seus familiares não ia acontecer com ele. Então, quando ele venceu esta raiz, acabou o ciúme. Acabou. Então, nós todos temos raízes más na nossa vida. Todos nós. Por que eu posso dizer que todos têm raízes más? Porque todos nós recebemos sementes más nesse mundo, nessa vida. Muito mais sementes ruins são plantadas em nós do que sementes boas. Você concorda com isso? Sim ou não? Nós temos mais acesso, ou talvez ao contrário, as sementes más têm mais acesso a nós do que as sementes boas. Então, por causa das sementes más que foram semeadas em nós, é muito mais provável que haja sementes más, raízes más também. Então a gente tem que reconhecer isso. E não ter uma atitude de orgulho ou de pressa, de um julgamento rápido, sem se considerar o que está sendo falado, de dizer, não, esse negócio de raiz para mim não afeta não, eu não tenho raiz má não. Pense bem, porque todos têm raízes más. A única pessoa que não tem raiz má na sua vida é aquela pessoa que nasceu de Deus e se deu conta das suas raízes más e agiu para cortá-las e lançou novas. Somente essa pessoa. E eu vou dizer para você, esse assunto de cortar o mal pela raiz nos foi trazido, Deus nos inspirou há alguns meses atrás, e eu descobri mais raízes na minha vida. Não porque eu não seja nascido de Deus, mas porque eu simplesmente aprendi a conviver com elas. E às vezes você está na igreja e você aprende a conviver com o problema. Você chama o problema normal. Você acha que aquilo ali é normal, porque já é parte da sua vida. É tão natural, está ali com você há tantos anos, que você acha, isso aqui estou eu, é o meu jeito. É a minha maneira de ser, eu sou assim, nunca vou mudar. Quer dizer, você aceita a raiz. Então, todos têm que reconhecer, se quer vencer as raízes ruins, primeiro passo, reconhecer, existem na minha vida. Elas existem. Isso se chama sinceridade. Eu diria que a sinceridade é a pá que você pode usar para cavar a terra que vai então expor as raízes. Quando você é sincero, então você dá o primeiro passo para expor, para descobrir quais são as raízes más da sua vida. Então esse é o primeiro passo. Como que eu vou descobrir, bispo, as raízes ruins? Reconheça que elas existem. Segundo, seja sincero. Admita para você. Eu não estou falando para você chegar e ficar falando para os outros as raízes más que você tem. Não, mas ser sincero com você. Com você mesmo. Olhar e reconhecer que certas coisas que acontecem na sua vida, certos comportamentos, não são normais. Reconheça isso. É duro, às vezes, você reconhecer que você está errando, que aquilo ali é um defeito que você tem, uma coisa ruim que você tem. É duro. É difícil, mas você tem que ser humilde para poder mudar isso daí. Então, reconheça diante de Deus. Não, eu sou uma pessoa orgulhosa, por exemplo. Você é uma pessoa orgulhosa. Quando você erra, você nunca gosta de admitir que você errou. Você sempre tem uma razão, sempre tem uma explicação.
O erro nunca foi você. Se você errou, foi por uma razão. Não, eu errei, mas foi porque alguém... A culpa é sempre de outra pessoa. É a nossa tendência, né? É a tendência de culpar as outras árvores. Eu estou seca, mas não é minha culpa, não. É aquela árvore ali, ou essa terra. A culpa é sempre de alguém. Você tem que olhar para você. É você. Você tem que olhar para você. Você não pode mudar ninguém. Só pode mudar você. Então você tem que olhar para você. Ser humilde. Reconhecer isso daí. Deus mostra a raiz ruim. Deus mostra aqui aquilo que está escondido. A Bíblia fala que aqueles que buscam, Deus revela as coisas escondidas para eles. E eu tenho certeza que Deus quer te mostrar a sua raiz. Tão certo como o sol que brilha lá fora agora. Deus quer mostrar para você as suas raízes ruins. E se Ele quer mostrar, é porque Ele, juntamente com a revelação, Ele vai te dar também o machado para cortá-las. Ele não quer te mostrar para você se sentir a pior pessoa no mundo, não. Ele quer te mostrar para você fazer alguma coisa a respeito disso. Então, você tem que começar a pedir nas suas orações. Você vai sair daqui hoje, por exemplo, amanhã, você vai trabalhar e tal. Nas suas orações, nas suas conversas com você mesmo. Você não conversa com você mesmo? Sim ou não? Você não fica conversando aí. Deve ter gente aí falando assim agora. Pô, quando é que ele vai parar de pregar? É ou não é verdade? Você fica ouvindo essa voz? Essa voz aí, quando você conversa com você mesmo, só que ao invés de conversar essas coisas que não tem proveito, você conversa com você mesmo assim, olha, meu Deus, conversa com Deus e com você, quais são as minhas raízes ruins? Meu Deus, revela para mim. Você está indo para o trabalho, ao invés de ficar notando a calça apertada da outra mulher, ou o sapato sujo daquele outro homem, fica entre você e Deus. Meu Deus, quais são as raízes más? Por que essa parte da minha vida não floresce? Por que de tempo em tempo eu dou mau fruto nisso aqui, naquilo ali? Poxa, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, se eu vou na igreja, se eu creio em Deus, se eu recebo tantas coisas férteis, tantas coisas boas, e às vezes o que sai é fruto mau. Poxa, meu Deus, uma coisa está errada. Onde está a raiz ruim? Então você tem que se perturbar com essa pergunta e perturbar Deus. Então, se você começar a meditar nisso, se Deus vê que você está ligado em querer saber a raiz ruim, pode ter certeza que Ele vai te mostrar. Muitos de vocês aqui vão ter a revelação das suas vidas. Vocês vão descobrir coisas que você nunca soube na sua vida a seu próprio respeito. Deus vai te revelar isso daí. E aquilo que estava atrofiado por anos vai ser curado, vai ser cortado. Eu tenho certeza disso. Então nós vamos começar a nossa escavação. A gente começa a escavar aqui hoje com a pá da sinceridade.